Tudo bem? Como é que foi aí o recreio? Tudo certo? Prontas para mais uma tarde de estudos, de aprendizado? Este é o seminário para capacitação em estomias, epidermólise bolhosa, um evento realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina por meio de duas comissões, Comissão de Saúde e a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, e a parceria da Escola do Legislativo, promotora desses eventos de educação na Assembleia Legislativa. Como parceiro principal do evento, a Secretaria de Estado da Saúde aqui de Santa Catarina. E o evento é dedicado a todos vocês profissionais que lidam diretamente nos seus dias a dias com este tema, com este trabalho que é pessoas com estomias e epidermólise bolhosa. Vamos à primeira palestra desta tarde. O tema é equipamentos para estomia, indicação de uso das tecnologias Coloplast, códigos padronizados atualmente. Está aqui ela já preparada para a sua exposição, Carla Trentin Giannini, que é graduada em enfermagem, licenciatura em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em estomaterapia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Além disso, ela é a representante de vendas em Santa Catarina pela Coloplast do Brasil. Tem a palavra a partir de agora para conversar conosco, obrigada. Carla Trentini. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Tá bom. Quero agradecer, meninas, pelo convite, mais uma vez, aí pela parceria. Agradecer a todos vocês por estarem aqui agora no período da tarde. A gente vai conversar um pouquinho sobre os equipamentos da Coloplast, tá? E se vocês quiserem fazer perguntas, podem perguntar, fiquem super à vontade. Lembrando também que a gente está nos estandes aqui, né? Todas as empresas estão nos estandes aqui. Então, se vocês tiverem curiosidades, dúvidas, quiserem conversar depois ali mais em particular com a gente vai estar ali para estar tirando todas as dúvidas que vocês, porventura, venham a ter, tá bom? Então, vamos lá. Só para vocês me conhecerem um pouquinho, então, essa sou eu e o time lá de casa, Maria Luísa, o Fernando. Eu moro em São José, meu marido gosta de surfar. Nasci em agosto, dia 16, portanto, faço aniversário daqui a alguns dias. Sou enfermeira, como ele já disse, né, formada pela Federal do Paraná. Trabalhei na assistência por 3 anos no Hospital Erasto Gärtner, que é um hospital exclusivo no tratamento de câncer, né, um hospital oncológico. Fiz a pós-graduação na PUC, sou da primeira turma de estomaterapia da PUC, então já vão fazer 20 anos, eu acho. E, atualmente, eu estou como representante de vendas da Coloplast do Brasil aqui no estado de Santa Catarina. Excepcionalmente, para esse evento, a Carol Coraiola, que é a gerente aqui da nossa distrital, veio para estar junto com vocês e para estar ajudando. Então, também, se vocês encontrarem a Carol por aí, tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar as coisas para ela. Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o que tem da Coloplast hoje na Secretaria do Estado. Mas antes, eu sei que vocês gostam de tirar fotos. Eu preciso que vocês escaneiem esse QR Code, por gentileza. Esse QR Code é uma lista de presença da Coloplast. E ali vocês vão colocar ali o nome do evento, né? E colocar os dados de vocês, e-mail, telefone, a linha que vocês têm interesse. E aí vocês vão poder estar recebendo informações sobre os nossos produtos. E aí, no final da apresentação, também eu vou mostrar para vocês um link que chama-se Coloplast Professional, que é um link onde vocês vão poder estar entrando para fazer cursos online, no conforto da casa de vocês, e são cursos, inclusive, com certificação. Tá? Então, é super importante para a gente que vocês preencham essa lista de presença. Tá? Se não conseguirem agora, não tem importância. Amanhã, na hora das dinâmicas, a gente coloca o QR Code de novo para vocês preencherem. Então, o que é a Coloplast? A Coloplast é uma empresa dinamarquesa, tá? Fundada lá
na década de 50. E a Coloplast ela é pioneira quando a gente fala em questão de equipamentos de ostomia. Eu não sei se vocês sabem, mas quem inventou a bolsa de colostomia foi uma enfermeira. O nome dessa enfermeira é Elise Sorensen. Essa senhora. Espera aí, aqui. Essa senhora. A Elise teve uma irmã que foi ostomizada. Só que, na época, os equipamentos de ostomia eram equipamentos que não eram... não tinha toda essa tecnologia, não dava segurança, não dava conforto. E aí a irmã dela ficava em casa, presa dentro de casa, não conseguia voltar às suas atividades, ao seu cotidiano. E a Elise ficou muito preocupada com essa questão e desenvolveu, né, um equipamento, na época, de plástico, e achou que ia ser um sucesso de vendas. Saiu oferecendo para vários empresários. Só que ouviu muitos nãos. Até que conversou com esse casal de empresários aqui, o Wade Lewis e a Johanne. A Johanne também era profissional de saúde, ela entendeu a necessidade da Elise. E aí a Coloplast nasceu. A partir da ideia de uma enfermeira, nasce a Coloplast. E aí, então, vem a primeira bolsa de colostomia. Vocês sabiam dessa história? Legal. E aí, entender a vida dos usuários na íntegra, né, foi o que fundou a Coloplast há mais de 60 anos. Desses 60 anos geral da Coloplast, a gente está no Brasil já há 25. Então, nós somos pioneiros e líderes no cuidados com estomias, né? A gente está sempre inovando, comprometidos, né, para garantir, então, menos risco de vazamento e problema de pele dos pacientes. Ontem, quando a gente estava vindo para Criciúma, a gente estava conversando sobre qualidade de vida, né, Carol? E aí o pessoal fica muito preocupado com a qualidade de vida do paciente. E aí a gente pergunta para os pacientes, né, qual é o seu maior problema? E ele fala, vazamento. Então, se a gente conseguir evitar o vazamento, indicando o produto certo e o adjuvante certo, a gente vai estar agindo diretamente na qualidade de vida desse paciente, certo? Espera aí que meu celular está vibrando. Deixa ele aí. É tu, né, Thaisa? Então, pessoal, pensando nisso, a gente desenvolve um equipamento para cada tipo de corpo. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui usa luva P? Quem aqui usa luva M? Quem usa luva G? E se o Estado ou o município só comprasse luva P, ia dar para todo mundo? Depois da hora do almoço, essa pergunta que eu vou fazer é um pouco chata. Olhem para o abdômen de vocês. Quem tem abdômen plano? Planinho? A Thaisa. Quem tem o abdômen cheio de dobrinhas? Quem tem o abdômen mais abauladinho? Vocês percebem que as nossas mãos são diferentes, que os nossos corpos são diferentes. Então, por que eu estou perguntando tudo isso? Para a gente chegar à conclusão de que os equipamentos para os pacientes devem ser diferentes. Porque cada pessoa tem um abdômen diferente. Faz sentido? Então, vamos lá. Então, a gente vai identificar o tipo de abdômen, a gente vai apresentar os equipamentos coletores e suas indicações de acordo com cada tipo de abdômen. A gente vai também apresentar os adjuvantes e as suas indicações de uso. E a gente vai ter uma rápida conversa sobre irrigação. Tudo isso em 1 hora.
Eu tenho aqui, basicamente, 3 tipos de abdômen. Abdômen regular, abdômen irregular e abdômen abaulado. É claro que esse abdômen abaulado aqui, ele está com uma hérnia, mas a gente tem que entender abdômen abaulado, aquele paciente, por exemplo, que ganhou peso, uma gestante, quando a gente envelhece, né, o abdômen ele tende a dar uma crescidinha. Então, isso que a gente tem que considerar um abdômen abaulado. É que, didaticamente, a gente acaba colocando com uma hérnia aqui, que é para chamar mais atenção. Mas eu quero que vocês entendam, saiam daqui a partir de hoje, entendendo a importância do abdômen. Por quê? Aonde o equipamento coletor vai ficar colado? No abdômen. Então, eu tenho que ter um abdômen saudável, para que esse equipamento coletor fique muito bem aderido e tenha a capacidade de, além de coletar fezes e urina, de proteger a pele em volta do estômago do paciente. Então, é importante a gente saber se o estômago é retraído, se o estômago é protuso, se o estômago é redondo, se o estômago é oval. É importante. Mas é mais importante a gente entender qual é o tipo de abdômen que o meu paciente tem, para eu escolher qual é o tipo adequado de equipamento que ele precisa usar. E é muito fácil. Querem ver? Para cada tipo de abdômen, eu tenho um tipo de base adesiva. E, para nossa sorte, o estado de Santa Catarina tem um tipo de base adesiva também para cada tipo de abdômen. Então, a gente tem base plana, a gente tem base convexa e a gente tem base côncava. Então, para vocês entenderem um pouquinho, se eu tenho abdômen plano, eu vou usar base plana. Se eu tenho um abdômen irregular, cheio de dobrinhas, com o estômago, às vezes, retraído ou muito rente à pele, eu vou usar o equipamento convexo. E se eu tenho um abdômen abaulado, eu vou usar um equipamento côncavo. Simples desse jeito. Então, não faz sentido usar um tipo de equipamento para todos os tipos de abdômen. Porque eu tenho essas diferenças e o Estado fornece todos esses equipamentos. Então, vamos lá. O que a Coloplast tem hoje para abdômen plano? Quantos insumos o Estado tem? Mas não, vocês falaram isso de manhã, eu queria ver se elas estavam prestando atenção. Vocês ouviram aí atrás? Quantos insumos o Estado tem? 50. É muito insumo, para a gente saber para que serve cada um e indicação para cada um. Então, o objetivo hoje é a gente conversar sobre isso para estar facilitando a vida de vocês. Porque talvez vocês nem saibam que existam todos esses tipos de insumo. Então, vamos lá. Abdômen plano, base adesiva plana. E aqui eu tenho um estômago protruso. O que é um estômago protruso? É um estômago alto. 2, 3 centímetros de altura. Lembrando que o estômago a gente mede sempre o diâmetro dele em milímetros, mas a altura a gente vai medir em centímetros. O primeiro código que eu quero mostrar para vocês é o 044, que é o equipamento de uma peça para abdômen plano. Então, o que é o equipamento de uma peça? O equipamento de uma peça é o equipamento onde a base adesiva e a bolsa estão unidos. Tá? Então, eu não consigo separar a base da bolsa. Esse equipamento específico, ele tem um recorte de 10 milímetros a 76 milímetros. E vocês conseguem visualizar esse recorte nesse plástico protetor da base adesiva. Tá? Esse equipamento ele é ovalado, e isso permite que ele fique melhor adaptado
aos contornos do abdômen do paciente. E ele tem 4 zonas que a gente chama de flex, que faz com que ele melhore essa adaptabilidade ao abdômen do paciente. Esse equipamento, a gente tem ele na versão transparente e opaca, e a secretaria sempre pede que a gente entregue 40% opaca e 60% transparente. Ele já vem com filtro de carvão ativado para ajudar na eliminação de gases, para evitar que o paciente tenha balonamento. Já pensou, você está num banco, no mercado, e aí solta gases e fica com um balonamento? É desagradável, né? E ele já vem com clamp. Esse clamp, ele é um clamp de velcro, tá? E pode ser molhado tranquilamente, porque é a tecnologia usada para roupa de surfista. Então, você pode molhar o clamp tranquilamente. Tá? Outra questão interessante desse equipamento... Por enquanto, não. É a questão da saída dele aqui. Os mais antigos vão lembrar das capinhas antigas de óculos, que a gente abria, né? Então, ela ajuda a funcionar como se fosse um cone. E isso ajuda bastante na questão do esvaziamento das fezes. E bolsa de colostomia, sempre lembrem, o recomendado é que seja esvaziada sempre que tiver 1/3 cheia. Porque aí também você faz com que ela tenha uma durabilidade maior. Essa tecnologia aqui é uma tecnologia que a gente chama, agora falando da base, que ela é de dupla camada. O que isso significa? Que a camada que está em contato com a pele, ela é uma camada que ela é amigável à pele, então ela não vai machucar a pele, mas ela tem uma capacidade boa de adesão a essa pele. Tá? Então, ela tem compostos aqui dentro que fazem com que essa camada ela fique aderida à pele sem machucar a pele. E essa camada aqui, que está em contato com as fezes, ela é uma camada que ela tem substâncias que dão resistência a essa base adesiva. Por quê? Porque como ela fica em contato com umidade com frequência, ela não pode saturar fácil. Ela não pode ficar esbranquiçada facilmente. Porque se o equipamento fica esbranquiçado, significa que ele precisa ser trocado. Porque senão, a umidade vai entrar em contato com a pele e vai fazer dermatite. Até aqui tudo bem? Então, esse é um equipamento. Eu vou tentar passar ele por aqui, mas depois a gente convida vocês a chegarem ali no stand, que vocês conseguem manipular. E amanhã, na prática, também todo mundo vai conseguir manipular o equipamento. Muito bem. Existem equipamentos de 2 peças. Então, a gente tem a 0,67, que é o equipamento de 40 milímetros, que é a base de 40 milímetros, que vai casar, vamos dizer assim, com a 0,68, que é a bolsa de uro. Então, eu tenho base adesiva de 40 milímetros e bolsa de urostomia. A Coloplast, quando tem equipamento de 2 peças, o recorte dele é sempre 5 milímetros a menos que o tamanho da flange. Portanto, se eu tenho uma base de 40 milímetros, ela é recortável até 35. Esse cálculo não vale para todas as marcas. Cada marca tem a sua individualidade. O nosso é sempre 5 milímetros a menos que o tamanho da flange, que é esse aro aqui. Os equipamentos de 2 peças, eles possuem base para cinto, para você colocar um cinto, e a gente coloca o cinto na base adesiva, porque a gente entende que o que tem que ficar adaptado ao corpo do paciente é a base. E a gente tem a bolsa de 2 peças
que ela é fechada por um clamp, por um clique. Então, esse equipamento aqui, eu vou aderir à base, sem necessidade de fazer muita pressão, e vou fechar ele com um clique. Tá? Por ser uma bolsa de urostomia, ela tem o feixe e é obrigatório que ela tenha válvula anti-refluxo. Para que serve essa válvula anti-refluxo? Agora eu vou pedir ajuda, Carol. Coloca água aqui dentro para mim, por favor. Tá. Ó. A válvula anti-refluxo da Coloplast ela é multicamadas. Então, isso faz com que o paciente ande e não fique fazendo schlep, 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 schlep. Então, dá mais discrição. E para que serve a válvula anti-refluxo? Ela não volta para a base adesiva. Portanto, pessoal, é super importante que paciente urostomizado, ou um paciente com dreno, ou um paciente que tenha uma nefrostomia, ou uma pleuro, que saia líquido, use bolsa para urostomia. Já conheciam essa? Já? Não? Legal. Então, já vão sair daqui hoje com coisas diferentes. Tá bom? Então, vou deixar ela para cá, para não vazar. No mesmo corte de 40, a gente tem bolsa para colostomia, de 2 peças. Então, a gente consegue encaixar a bolsa na base adesiva e ela é para ostomia de eliminação intestinal, colo e ilho. Também vem com filtro e velcro de roupa de surfista, como a de 1 peça, só que essa aqui é de 2 peças. Então, é a bolsa que adapta na base adesiva. Todo mundo sabia que tinha bolsa de 1 peça e 2 peças? Legal. Agora, eu vou fazer uma pergunta pessoal para vocês. Se vocês fossem estomizados, vocês iam querer usar bolsa de 1 peça ou de 2 peças? Não, vocês. Vocês. Então, eu vou... Tem aluno da pós aqui? Tem, né? Eu vou... de estomaterapia? Tem? Tem? Eu sempre falo quando a gente vai falar. A gente sempre tem que colocar o que for melhor pro paciente. E se fosse em você? Porque aí você tem que ver a questão da facilitação da higienização. Então, a gente tem que sempre dar a opção para que o paciente escolha o que for melhor na adaptação dele. Tá? Nesse mesmo modelo, a gente tem a base de 50 milímetros. Ora, se eu acabei de dizer que as bases da Coloplast são sempre recortadas 5 milímetros a menos que a flange, se ela é de 50 milímetros, então ela vai ser recortável até 45. Perfeito. Então, se eu tenho um estômago um pouquinho maior, eu posso estar usando um equipamento de 2 peças de 50 milímetros. Também, aqui. Também com suporte para cinto. Um cuidado bem importante. Quando vocês forem colocar essa base, vocês têm que prestar atenção que o suporte para cinto fique lateralizado. Senão você inviabiliza que o paciente use o cinto, se você colar ela ao contrário, né? Eu brinco, aí eles têm que usar suspensório. Mas é sempre importante colocar aqui a base do cinto lateralizada para que você use o cinto. Tá? Então, e a diferença entre a base de 40 e a base de 50, se você não conseguir olhar visualmente, é que a de 40 tem um botãozinho verde e a de 50 tem um botãozinho vermelho.
Então, aí você consegue identificar visualmente, né, a diferença dos produtos. Então, a gente já viu que tem equipamento de uma peça e a gente viu que tem equipamento de 2 peças, tanto de colo quanto de uro. Tudo bem? Então, essa aqui é a bolsa, né? Também ela vem com filtro, o clamp aqui de roupa de surfista. Ah, importante, a bolsa ela vem com o TNT atrás. Esse TNT é importante quando o paciente vai tomar banho, que ele é um tecido mais fácil para secar. Mas tem ainda um tecido melhor que esse ainda, que a gente já vai falar sobre ele. Tá? É um tecido que facilita a questão da secagem. Porque se eu ficar com tecido úmido encostado na pele do paciente, pode machucar, pode fazer dermatite. Tá? Então, todos os nossos equipamentos têm essa cobertura de TNT ou uma cobertura melhor, que eu já vou estar mostrando para vocês. Muito bem. 0,79. E agora eu vou pedir licença, porque eu estou começando a ter calorões e eu preciso tirar o poncho. Então, vamos lá. A 0,49 é o equipamento pós-operatório, tá? Ele foi desenvolvido para estomias no pós-operatório imediato, porque essas estomias elas são estomias grandes, edemasiadas. Então, é difícil achar uma bolsa de colostomia que tenha um recorte muito grande. E ele também pode ser usado, o pessoal usa bastante esse equipamento, para pacientes que têm estomas com prolapso. O que é prolapso? São estomas que, por algum motivo, saem da musculatura do reto abdominal e acabam vindo para fora do abdômen. Então, são pacientes que têm 20, 15, 10 centímetros de alça intestinal para fora do abdômen. Então, esses pacientes precisam de um equipamento que seja maior. Esse equipamento aqui, ele é o equipamento na qual a base está aderida à bolsa, portanto, é um equipamento de uma peça, tá? Que é recortável de 10 a 115 milímetros, portanto, que a área de recorte dele é a maior área de recorte que a gente tem hoje, falando de equipamento, e ele tem uma janela que permite que você manipule o estômago. E essa janela, quando você fecha ela, você não precisa apertar no abdômen do paciente. Basta que você deslize os dedos sobre ela. Assim, ó. E aí ela fecha, e aí você consegue acomodar o estômago aqui dentro. Ah, Carla, mas essa saída, ela tem válvula anti-refluxo? Não. Como no pós-operatório, normalmente as fezes são mais líquidas, fica mais fácil você fazer a higienização usando esse tipo de saída no equipamento. Mas e se as fezes começarem a ficar pastosas e sólidas? Você recorta essa válvula e coloca o clamp. Ok? Ela também tem a mesma tecnologia do equipamento de uma peça, ou seja, ela é dupla camada, então adere bem à pele e impede que haja uma saturação precoce por ser resistente à umidade. Ok? Alguma pergunta até aqui? Conheciam a 079? Não, lá atrás. Então, agora vocês fiquem sabendo que já também tem a 079 disponível no estado. Depois, vocês podem passar lá no stand e eu compartilho com vocês. Ah, tem dentro da pasta de vocês todos os códigos dos equipamentos. Tá? Mas lá eu posso passar para vocês especificamente com fotinho, tudo certinho. A gente também tem o 017. A 017 é um equipamento mais simples, tá? Recortável
de 10 a 55. Geralmente, eles usam esse equipamento em pacientes pediátricos, né, porque ela tem uma área de recorte um pouco menor. É aquele paciente pediátrico que está saindo da pediatria para a fase adulta, eles acabam usando esse equipamento. Opa, volta. E esse equipamento ele tem uma tecnologia de base adesiva que a gente chama de espiral. Tanto que o nome dela é Alterna. Porque ela alterna a questão da adesividade e a questão da absorção da umidade da pele. Lembrando que em pediatria, normalmente, as estomias elas têm efluentes mais líquidos, né? Esse equipamento aqui ele é um equipamento mais simples, portanto, ele não vem com carvão ativado e eu preciso colocar o clamp nele. Tá? Tem um clamp individual que eu preciso colocar nesse equipamento. Ele também tem o TNT para proteção da pele e ele tem uma base bem amigável à pele. Tá? Então, esse é recortável de 10 a 55 milímetros. Ops. Mas a gente tem só equipamento adulto? Não, a gente tem equipamento pediátrico. Continuamos com 150 crianças cadastradas no programa? Não lembra? Não pegou esse dado? O último era mais ou menos isso. Eu espero que não tenha aumentado tanto. Né? Até porque criança, geralmente são estomias temporárias, ainda bem. A causa das estomias em crianças é diferente do adulto. No adulto, geralmente, é câncer. Em criança, é malformação congênita. Então, a gente consegue reverter muito mais rápido, ainda bem. Mas o Estado tem equipamento pediátrico. E o equipamento, o 034, é o equipamento de uro, também com base em espiral, né? Cuidando sempre da pele, alternando absorção e adesividade. E ele é recortável de 10 a 35 milímetros. É esse aqui, ó. É pequenininho. Ele também tem válvula anti-refluxo, então, se eu colocar água aqui e virar ele de ponta cabeça, a urina, né, não vai retornar. E esse equipamento aqui também, a gente já usou em pacientes que têm esofagostomia. Então, são alguns pacientes que por algum motivo, tiveram que fazer um estoma aqui na região do pescoço, do esôfago, sai muita saliva, e aí a gente opta por usar um equipamento menor, porque se adapta melhor ao pescoço e você consegue colocar por dentro da camiseta do paciente. É raro, mas eu já peguei uns 2 ou 3, né? E aí acaba usando o pediátrico. Thaisa está aqui dizendo que tem. O 041 é a bolsa pediátrica para colostomia. Tá? Então, ela precisa que a gente coloque o clamp nela. Ela também é recortável de 10 a 35 milímetros. Tá? E ela também tem essa tecnologia de alternar a absorção e a adesividade na pele da criança. Tá? Então, esses são os dispositivos que a gente usa para pediatria. Muito bem. Lembrando que aqui eu estou falando de abdômen plano, porque eu só estou falando de base plana. E se eu tenho um abdômen irregular? Quando eu fiz estomaterapia, lá no comecinho, a gente usava esse equipamento que eu vou falar agora somente para estomias planas e retraídas. Com o passar do tempo, vários estudos foram publicados e a gente começou a indicar equipamento convexo para abdômenes irregulares. Então, hoje a gente tem na secretaria o 049, que é uma bolsa convexa.
O que a bolsa convexa faz? Ela ajuda a, entre aspas, aplanar, deixa eu voltar aqui, essa região do abdômen aqui. É claro que a gente pode estar usando um adjuvante aqui também, né? Mas ela vai ajudar a aplanar, ela vai fazer uma leve pressão no abdômen do paciente, fazendo com que o estômago venha para fora e as fezes caiam dentro do equipamento. Porque, concordam comigo, se eu botar um equipamento plano aqui, esse equipamento ele vai ficar muito rente ao estômago e o risco de vazamento é muito maior. Então, quando eu tenho um equipamento convexo, que vai fazer uma pressão em volta desse estômago, e é uma pressão leve, não precisa ter medo para usar convexidade. Muita gente tem medo de usar convexidade. É uma pressão leve que vai fazer com que esse estômago venha para fora e que as fezes caiam dentro do equipamento coletor. Então, esse é o equipamento... Opa! Fiz besteira aqui, peraí. Aqui. Com o final 0,49. Ele é recortável de 15 a 43 milímetros, tá? E é um equipamento que ele precisa de clamp e ele não tem filtro. Mas em breve teremos novidades com relação a esse equipamento. Eu vou visitando vocês nos polos e vou falando sobre essas novidades. Portanto, se quiserem saber das novidades, a gente também pega os telefones ali no stand e eu vou lá pessoalmente contar para vocês. Para ficar com curiosidade mesmo. A Williana já sabe. Cadê a Mônica? A Mônica não está aí, foi embora. A Mônica também já sabe. Então, vamos lá. Outra coisa importante, esse é um equipamento de uma peça, ó, base junto com a bolsa. Mas, por ser convexo, ele tem o suporte para cinto. E, gente, cinto deve ser usado em pacientes que usam equipamento convexo. Tá? Porque vai ajudar na fixação, na segurança, na verdade, vai dar segurança para o paciente que precisa usar equipamento convexo. Então, se vocês tiverem que guardar alguma outra coisa da aula de hoje, equipamento convexo precisa de cinto. Tá? Até aqui tudo bem? Bolsa plana, abdômen plano, 1 e 2 peças. Abdômen irregular, bolsa convexa, a coloplast tem equipamento de 1 peça. E se eu tenho um abdômen... Espera aí, que eu estou apertando o botão errado. Aqui, abaulado. A gente vai usar equipamento côncavo. O que é o equipamento côncavo? O equipamento côncavo, ele é um equipamento que ele vai se adaptar ao abdômen abaulado. O convexo ele vai fazer uma leve pressão. O côncavo ele vai se adaptar no abdômen abaulado. Por exemplo, o meu aqui, ó. Eu tenho o abdômen abaulado aqui embaixo. Vou me expor. Ó. Vocês conseguem ver que ele é abauladinho, mesmo estando de calça preta? Se eu colocar um abdômen, uma base plana aqui, eu vou ter vazamento. A convexa não faz sentido. Agora, se eu colocar uma côncava, ela vai ficar certinho. Eu vou desfilar. Você vai atrás de mim? Não? Então, eu não vou desfilar, eu vou ficar aqui na frente. Ó, ela vai ficar certinha no abaulado do meu abdômen. Tá? Carol, você leva lá atrás, pro pessoal, por favor? Esse equipamento, lembra que ele tem uma tecnologia, deixa eu passar ele aqui.
O final dele é o 081, 9857081. Ele é recortável de 10 a 60 milímetros, então ele tem uma área grande de recorte. Ele também tem velcro, fechamento em velcro de roupa de surfista. Ele pode ser transparente ou opaco. Esse aqui ele é o opaco. E por que ele é cinza? O nome desse equipamento aqui é sensura Mio. A Mio é o que a Coloplast tem de mais tecnológico no mundo hoje. Por que ele é cinza? Porque os engenheiros da Coloplast fizeram um estudo e identificaram que a cor cinza é a cor que menos faz contraste com qualquer cor de tipo de pele versus a transparência da roupa. Então, é a cor que dá mais discrição, independente da cor do tipo de pele das pessoas, da cor de pele das pessoas. Esse equipamento aqui, ele tem uma janela de visualização. Então, mesmo ele sendo cinza, né, opaco, o paciente consegue ver o estômago. E outra coisa interessante é que a gente consegue trazer ele até aqui em cima. Então, ele fica menor. Algumas pessoas têm usado ele em abdômen de criança, porque o abdômen da criança, do bebê, é abauladinho e ele fica menorzinho. Então, também tem dado certo. E a tecnologia da base adesiva dele... Vem cá, Carol. É uma tecnologia que a gente chama de body fit. Puxa aí, Carol. Ela é 2 vezes mais elástica que as demais bases. Portanto, ela não vai descolar. Então, o paciente pode se abaixar, levantar, fazer o que ele quiser, que a bolsa não vai descolar do abdômen dele. Porque ela é 2 vezes mais elástica. Obrigada, Carol. Tá? Então, essa é uma tecnologia muito legal. Lembra que eu falei do tecido do TNT, que já era bom, porque ajudava a secar? O tecido desse equipamento aqui, ele é repelente à água. Ele nem molha. Molhou, só espantar que a gotinha sai. Então, ele é repelente à água. Então, o TNT é fácil de secar, mas o tecido da Mio é repelente. Hã? Então, vamos lá. Aguinha. Esse mesmo material, a gente tem ele também para uro, também com a saída diferente, válvula anti-refluxo e a questão de ser côncavo, né, para abdômenes abaulados. Também na versão opaca e transparente. E aí também formato de estrela. Esse formato de estrela também é importante na questão de adaptar o equipamento aos contornos do abdômen. Tá? Tudo bem aqui? Quais são os 3 tipos de abdômen? Plano, abaulado e irregular. Abdômen plano, eu vou usar bolsa. Abdômen irregular, eu vou usar bolsa. E abdômen abaulado, eu vou usar bolsa. Perfeito, ganhei o dia hoje. Mas, Carla, tenho só bolsa? Não, não tenho só equipamento coletor. Eu tenho os adjuvantes também. Então, vamos em frente. Quando a gente fala em colocar o equipamento coletor, fala. Pelo Estado, ainda não. Lembra que eu falei do spoiler? A gente vai trocar ela. A gente vai tirar a 0,49, que é alterna, para 0,49 convexa. Ela está aqui já. Ó. Não, está lá. Está aí. Ela está aí. A gente vai trocar. Para a próxima, a gente já vai colocar a convexa 1000. A gente vai fazer um upgrade. Uhum. Essa aqui, ó. Tá bom, vocês querem saber, já que você perguntou.
ela é mais macia, ela é recortável também de 15 a 43, ela tem uma convexidade melhor que a 0,49, ela é mais confortável que a 0,49 atual. Ela é muito mais macia do que a 0,49 que a gente fornece hoje. E ela já vem com filtro, que a 0,49 não tem. Ela já vem com clamp, que a 0,49 atual não tem. Então, pronto, esse era o upgrade que... Ela pediu essa? Ano que vem ela vai usar essa bolsa. Pessoal, reforçando, não tem ainda. É para o próximo processo. Tá? É importante deixar isso bem claro, para não criar uma expectativa que a gente ainda não vai atender. A ata da 049, se eu não me engano, vai até outubro. Então, a partir de lá, talvez para dezembro, janeiro, talvez, a gente já consiga estar entregando essa a 1000. Como que a gente usa bolsa? A gente não vou me ater muito, mas só para a gente estar relembrando, tá? A gente sempre, ao aplicar o equipamento, a gente vai lavar muito bem a pele ao redor do estômago com água e sabão, secar muito bem a pele, sempre com água e sabão, evitem usar soro. A gente tem que aplicar spray barreira, a gente tem que colocar os adjuvantes da melhor forma possível, a gente já vai conversar sobre isso. A gente tem que medir o estoma adequadamente, o tamanho certo do estoma, sempre colocar o diâmetro em milímetros, a altura dele em centímetros, recortar a base adesiva do tamanho do estoma e aplicar o equipamento. Isso todo mundo faz, certo? Certo? Ótimo. Senão eu não saio do slide. Então, a gente vai ter que começar tudo de novo. Amanhã... Você chegou, Mônica, que bom. Amanhã a gente vai fazer isso na prática. Se vocês puderem trazer a tesourinha de vocês amanhã, é legal. Tragam a tesourinha de vocês, a minha é ruim. Então, tragam a de vocês para vocês fazerem a prática. Vai ser muito legal. Então, lava com água, morne, sabonete, faz o tamanho do estoma e usa os adjuvantes adequadamente. Como que a gente remove? O meu paciente arranca a bolsa da pele. Então, a gente tem sempre que orientar o paciente a remover o adesivo usando um removedor. A gente não tem ainda o removedor no estado, mas... não tendo removedor, a gente pode remover o equipamento com água morna e sabonete, de uma forma muito amigável, segurando a pele e retirando o equipamento com delicadeza, né, para evitar que o paciente faça lesão por conta de adesivos muito agressivos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e usar adesivos que sejam amigáveis à pele do paciente. Na maioria das vezes, o que cola demais machuca. Outra coisa importante, quantos dias o equipamento coletor fica colado no abdômen do paciente? Depende. Normalmente, quando é colostomia, fica 3, 4 dias, no máximo. Quando é urostomia, 2, 3 no máximo. Porque a resina, a base adesiva, ela se corrói, ela satura, na verdade. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A base, quando a gente vai conferir, a gente precisa conferir, que é um passo que quase ninguém faz. Quando você retira o equipamento do abdômen do paciente, que você olhe como está a base adesiva. Se essa base adesiva estiver esbranquiçada, ou já estiver suja de fezes, significa que você precisa trocar esse equipamento com uma frequência menor. Trocar mais, colocar mais equipamentos, mas um tempo menor. Então, se o paciente está ficando 3 dias com o equipamento e o equipamento está ficando com a base esbranquiçada, é porque ele precisa trocar a cada 2 dias.
Porque se eu já tiver uma base saturada, ela já não está mais protegendo a pele do paciente. E pele boa é pele íntegra. Essa história de dizer que paciente ostomizado tem normalmente uma irritaçãozinha em volta do estômago, não é verdade. Então, a gente precisa identificar a dermatite o mais rápido possível para tratar e evitar que ela se alastre. Porque paciente com dermatite, a bolsa não cola. Então, é super importante a gente aplicar, remover de uma forma adequada e conferir se o meu equipamento está ficando o tempo adequado do abdômen do paciente. Normalmente, o aplicar e o remover, todo mundo faz. O conferir, se vocês começarem a fazer a partir de hoje, eu vou ficar bem feliz. Porque o pessoal tira a bolsa e joga fora. Tira a bolsa, olha a bolsa, vê se ela está íntegra e depois descarta. Se não tiver íntegra, é porque esse paciente precisa trocar a bolsa em menos tempo, menos dias. Até aqui, ok? Podemos ir para os adjuvantes? Então, vamos. Existem vários adjuvantes no estado, né? E cada um tem a sua indicação. O primeiro adjuvante que a gente vai falar é a placa protetora de pele. A gente vai manipular ela amanhã na aula prática, mas vocês precisam saber que ela existe. Ela é uma placa formada por hidrocoloide, que não é o mesmo hidrocoloide de curativo. Ela tem uma formação diferente. Ela não se transforma num gel, porque ela não precisa cicatrizar a ferida, né? Ela é uma placa de proteção. Então, ela precisa ficar aderida à pele do paciente para que a gente consiga colocar o equipamento coletor por cima. Então, dependendo, se você colocar alguma outra placa que não seja essa, não haverá uma adesividade adequada do equipamento coletor. Ela é muito usada em pacientes pediátricos que fazem colostomia temporária de dupla boca, para que a gente possa proteger esse vão que normalmente é deixado entre um estoma e outro, entre o estoma proximal e o estoma distal. Ela é uma placa extremamente flexível, que você consegue ajustar ela no abdômen do paciente. E o tamanho dela é 10 por 10. Outro adjuvante importante é o pó. Atenção! Para que serve o pó de hidrocoloide? Pó de hidrocoloide serve para tratamento de dermatite úmida. E você só vai usar pó para tratamento de dermatite úmida. Pozinho não é talco. Porque se você colocar pó em cima de pele íntegra, a bolsa não vai colar. E a secretaria só entrega o pó a cada 3 meses, certo, meninas? Por quê? Porque o pozinho, se você está usando o pó, é porque você precisa tratar a pele. Então, você tem 3 meses para tratar a pele do paciente. Então, você tem que revisitar esse paciente, tem que reavaliar esse paciente, e se ele ainda precisar do pó, pedir o pó novamente, porque se você não pedir, o paciente não vai receber mais. Meninas, se o paciente está usando pó porque está com dermatite, é porque a bolsa está vazando. E se a bolsa está vazando, a gente precisa trocar de bolsa. Se a bolsa que você está usando está vazando, ou o recorte está errado, ou o equipamento está sendo usado no abdômen errado. Então, vamos pensar por que a gente está usando o pó. O certo é você não precisar do pó. Precisou do pó, não conseguiu restabelecer, deixar a pele íntegra, pensa na sua conduta. Pensa que equipamento que você está usando, por que está vazando. E aí tenta ajustar. Tá certo? Então, pó, gente, é só para tratamento. Às vezes tem paciente que estava acostumado, os mais antigos, a receber pó todo mês. E não vai, mas eu uso pozinho. Para que o senhor usa pozinho? Como está a sua pele? A pele está boa, então o senhor não precisa do pó. Expliquem para o paciente que pó é só para tratamento de pele. Até porque, se você não justificar que o paciente está com dermatite,
a secretaria não vai mais liberar o pozinho. Ok? A meta é não usar o pó. Pode ser? Então, aqui é como a gente usa o pó, né? Então, aqui eu tenho uma dermatite úmida, eu aplico o pó, retiro o excesso e só depois eu vou aplicar o equipamento coletor. Ok? Pasta. Para que serve a pasta? A pasta, na tradução literal, ela é uma cola. Tá? E a pasta, ela serve para a gente melhorar, preparar a pele para receber o equipamento. Mulheres que usam maquiagem conhecem o Prime. Sabe o Prime que a gente passa antes da maquiagem? Para preparar a nossa pele para receber a maquiagem? Os adjuvantes, fazendo uma analogia, são mais ou menos isso. São produtos que a gente usa para preparar essa pele para receber o equipamento. Então, às vezes, a pele do paciente tem muita dobrinha, ou o paciente tem um estômago um pouco complicado, com ângulo de drenagem para baixo, ele precisa de algo que vede melhor ali na saída, e aí você pode estar usando a pasta. Tá? A única questão é que, hoje, a pasta ela tem, na sua composição, álcool. Então, se você colocar a pasta na pele que não esteja íntegra, o paciente pode reclamar de ardência. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho exemplos de como usar a pasta. Então, eu posso usar ela aqui numa dobra, posso usar ela para ajudar na vedação, ou por cima da base, ou embaixo da base, como você preferir. Um detalhe importante, dentro da caixa da pasta, vem isso aqui. Para que serve isso aqui? Isso aqui é um dispositivo que você vai colocar na parte de baixo da pasta e vai enrolar para que você consiga usar todo o conteúdo que tem no tubo. Os mais antigos vão lembrar quando a gente comprava pasta de dente Colinos e comprava isso aqui no R$ 1,99 para usar a pasta inteira. Então, por conta do tipo de embalagem, a gente usa esse dispositivo para conseguir usar todo o conteúdo da pasta. Ok? Já tinham percebido que tinha isso aqui dentro da caixa? Mas sabiam para que servia? Mais uma para aprender hoje, então. Pode usar pasta em pediatria? Não. Pacientes pediátricos, a gente não usa nada que contenha álcool. Ah, mas e se meu paciente tiver com pele machucada? Ou, eu tenho dificuldade em estar manuseando a pasta. O que eu vou usar? Espera aí. Você vai usar anel moldável. O que é o anel moldável? O anel moldável também é uma base de hidrocoloide, sem álcool, portanto seguro, que você manualmente vai moldar ele em volta do estômago para fazer uma melhor vedação. Ele tem a função muito parecida com a da pasta, não contém álcool e é muito mais fácil de ser manipulado. Pode usar seguramente na pele de paciente pediátrico, na pele de idoso, e se a pele tiver alguma dermatite, pode colocar também que ele não vai arder. É bem seguro. Tá? Basta você abrir, tirar as películas que protegem o anel e aplicar em volta do estômago. O anel todo mundo conhece? Trocou a base, ele sai inteiro com a base. Essa tua pergunta é fantástica. Por quê? Quando a gente usa pasta, a gente tira a base e, às vezes, fica resíduo da pasta na pele, que é ruim, porque você tem que esfregar a pele do paciente. Com o anel, não. O anel, você aplica o anel e, quando você tira a base, ele sai todinho junto com a base. E a pele do paciente fica íntegra. Então,
é uma tecnologia mais segura, vamos dizer assim, para você estar utilizando. Mas você ainda tem as duas possibilidades. Tá. A Carol está dando uma informação bem importante. A pasta ela satura em 24 horas, porque é uma tecnologia mais antiga. O anel, em 96 horas, ele satura. Então, a segurança dele em vedar a pele é de uma durabilidade muito maior que a da pasta. Saturar, para quem nunca viu, saturar é perder a conformidade de pasta, se transformar como se fosse um chiclete. Tá? Outro produto que a gente tem padronizado na secretaria é o desodorizante. O desodorizante, ele tem esse nome de desodorizante, mas ele é desodorizante e lubrificante. A melhor função dele, na verdade, é ser lubrificante. Porque os nossos equipamentos, ele já tem uma tecnologia para ser anti-odor. Então, você não vai usar ele para não ter cheiro no equipamento. Você vai usar o desodorizante para ajudar que as fezes deslizem para a parte de baixo, para a parte drenável do equipamento. Por quê? Porque se as fezes ficarem acumuladas na base, ela vai saturar a base com mais rapidez. Tá? Então, o desodorizante ele serve para que as fezes deslizem, para facilitar a higienização do paciente. Então, o desodorizante, amanhã a gente aplica ele nos equipamentos. Vocês vão aplicar 2 ou 3 borrifadas, é o suficiente. Espalhar ele no equipamento. Importante, na secretaria, só os pacientes de colostomia recebem o desodorizante. Paciente de útero não faz sentido pedir, vai ser glosado. E paciente de ilho também não. Oi? E as colos à direita também não. Se você observar que a colos que fica fezes ali, conversa com a Thaisa. Que não é nada engessado, né? Mas ele é indicado para as colostomias à esquerda. Ok? Quanto tempo se fornece desodorizante? O grande? Ah, tá. A cada 2 meses. A Thaisa deu a seguinte informação. Eu vou falar aqui no microfone por causa de quem está ouvindo. A secretaria fornece 100 ml por mês de desodorizante. Aí cada empresa tem o tamanho do desodorizante. Como esse aqui tem 240 ml, então ele é bimestral. A cada 2 meses ele é entregue no polo de saúde. Tá? Aqui a gente já falou. Opa. Não é que eu repetia, porque o spray de barreira. O spray ele é utilizado para prevenção de dermatite. Então, para pacientes ileostomizados e urostomizados, que têm um risco de vazamento maior, priorizem a utilização do spray. Basta abrir o spray e borrifar em volta do estômago. Se for em área que tem a dermatite, não tem problema. Ele é 100% silicone, não vai causar ardência. E por ser silicone também, ele é super compatível à adesividade do equipamento. É super importante que os sprays utilizados para estomia tenham a base de silicone, porque aí fica compatível com a adesividade do equipamento. Se ele tiver outra polímero que faça a barreira, a bolsa não vai colar. Então, é sempre importante que ele tenha a base de silicone. Tá? Então, se eu tiver um alto risco de vazamento, eu posso pedir o spray barreira para o paciente. O cinto, ele serve para as bolsas convexas e para os equipamentos de 2 peças. O nosso cinto ele é super flexível, ele engata em todos os equipamentos das demais marcas, então ele é super versátil, né? E agora ele também vem numa corzinha mais, a gente chama de off-white, mais acinzentada,
que é justamente para dar mais discrição para os pacientes. E a gente também tem os filtros de carvão ativado, que são filtros que a gente coloca em equipamentos com tecnologias que ainda não possuem o filtro. Basta você colar o filtro na parte superior do equipamento e fazer alguns furos. A gente pode fazer isso na prática ali no stand depois, caso alguém tenha alguma dúvida de como colocar o filtro. Se vocês depois quiserem, eu posso passar esse link no zap de vocês, é só conversar com a gente ali. Ele explica certinho como que faz para aplicar o filtro no equipamento. Tá? Pessoal, eu não tenho muito tempo. Falar de irrigação é mais 1 hora, mas eu preciso que vocês, pelo menos, saibam que existe esse equipamento na secretaria. Tá? O que é o irrigador? O irrigador, ele é um procedimento que a gente coloca mais ou menos 1,5 litro, 2 litros de água dentro do intestino do paciente, faz uma limpeza no intestino grosso do paciente, e esse paciente vai conseguir ficar 2, 3 dias sem precisar usar equipamento coletor. Tá? Esse equipamento aqui, ele é composto por... Espera aí. Acho que vou precisar de ajuda, Carol. Ele é composto por uma bolsa de mais ou menos de 2 litros. Essa bolsa ela tem um termômetro, e esse termômetro ele vai medir a temperatura da água. A gente pode usar a água do chuveiro, sempre a 36 graus. Ó. Então, essa aqui é a bolsa, ela tem 2 litros. Aqui embaixo é o termômetro, que é 36 graus, aqui vai ficar verdinho, e tem que ter essa temperatura de 36 graus. A gente vai introduzir esse cone no estômago do paciente, e isso aqui vai ter que ficar acima da cabeça do paciente, porque tem que ser por gravidade. E a gente vai regular a entrada da água do paciente. Obrigada. Pela ventoinha aqui. Então, eu vou conectar aqui, colocar no meu abdômen e controlar a entrada de água com a ventoinha. Tá? À medida que esse paciente for introduzindo a água, esse intestino ele vai sendo limpo, e aí esse paciente ele vai colocar ou um cap ou uma bolsa fechada e consegue ficar 2, 3 dias sem fazer a irrigação. É claro que quando ele estiver fazendo a irrigação, ele vai colocar uma manga aqui. Deixa eu mostrar a manga para vocês. Essa manga, é porque eu tenho quase nada de tempo, mas eu já termino, espera aí. Essa manga, a gente coloca ela na cintura, ajusta ela aqui de acordo com o diâmetro da cintura, e essa manga aqui vai dentro do vaso sanitário. Então, você coloca o cone aqui por dentro, à medida que as fezes forem saindo, a manga direciona essas fezes para dentro do vaso sanitário. Tá? No primeiro dia, a gente faz o treinamento no paciente. No segundo dia, a gente faz o treinamento junto com o paciente. No terceiro dia, a gente só vê o paciente fazendo a irrigação e fica junto. E aí ele tem que fazer um diário para saber se ele está tendo perdas entre um dia e o outro. E se ele parar de ter perdas entre um dia e o outro, a gente para a irrigação e espera quanto tempo o intestino dele vai formar fezes de novo. Formou fezes de novo, irriga novamente. Tá? Não são todos os pacientes que podem fazer irrigação, somente os pacientes que têm colostomia esquerda definitiva, não pode ter câncer ativo, né, não pode ter doença inflamatória ativa também. Então, o ileostomizado não consegue fazer irrigação, não pode. Quem faz a prescrição da irrigação é o médico. Então, o médico vai ter que fazer uma prescrição dizendo que esse paciente pode, sim, fazer a irrigação. Vocês vão encaminhar essa solicitação para a secretaria libera o irrigador para vocês, se tiver com a prescrição ok, e aí vocês podem entrar em contato com a gente para a gente fazer o treinamento de irrigação
na casa do paciente. A gente fez um agora aqui em Criciúma. Como era o nome dele mesmo? Seu Clodoaldo. E ele, assim, super se adaptou, tá felizão da vida, fazendo a irrigação dele, tá? Então, eu acabei falando, né, sobre algumas questões da irrigação aqui, né, a questão do treinamento, as indicações, né, aqui o equipamento, né, propriamente dito, o mini-cap, que a secretaria também fornece quando o paciente faz a irrigação, então fica muito mais discreto, para um momento íntimo, para um passeio, para usar uma roupa justa, controla a saída de gases, é qualidade de vida para esses pacientes. Tá? E aí a gente também tem um programa de atendimento gratuito aos pacientes, que é o nosso programa Ativa. A gente está em fase já de contratação das profissionais, fase final de contratação das profissionais. Mas a gente tem o nosso 0800, que é 0800 285 86 87. Então, a gente também tem uma base de atendimento lá no escritório fantástica, com nutricionista, com psicóloga, com enfermeira especialista, que os pacientes podem estar entrando em contato. Então, aqui, ó, o 0800 aqui, ó, 0800 285 86 87, os pacientes podem entrar, é um serviço gratuito. E a gente tem também, opa, apertei o botão errado e volta. A gente tem também o Coloplast Professional. Podem tirar a foto desse slide e depois entrem lá, Coloplast Professional. Vocês fazem o acesso de vocês gratuitamente e vão ter acesso, além de todos os produtos da Coloplast, na linha de ostomias, feridas e incontinência, vocês vão ter acesso a cursos, a artigos científicos, e esses cursos são todos com certificado e você faz no conforto da sua casa, no seu tempo. Tá? Então, vale super a pena entrar no Coloplast Professional. Idealmente, gostaríamos que as pessoas esquecessem que têm uma condição íntima de saúde e apenas vivessem a vida que querem. Então, essas são palavras do nosso CEO, né? E é a nossa maior missão, que é atender essas pessoas com necessidades íntimas de saúde. Qual? Do Professional? Ele não está voltando. Você volta manualmente para mim, David? Não? Ele não está voltando. Ele tem esse aí mesmo. Obrigada. Esse é o Coloplast Professional. Tá? Meninas, sem tempo, acho que eu passei um pouquinho, mas agradeço a atenção de vocês. A gente tem muitos produtos. Qualquer dúvida, a gente está ali no stand, por favor, nos procurem. E não percam amanhã a parte prática, que eu acho que é a parte mais legal da capacitação toda, é a gente poder vivenciar ali, simular a utilização dos produtos e dos adjuvantes. Meninos do apoio, muito obrigada. Obrigada pela água. Obrigado, pessoal da câmera. Obrigada bastante aí, o pessoal que está dando apoio. Meninas, mais uma vez, obrigada. Tá aí a apresentação de Carla Trentin Giannini. Obrigado, Carla, por sua participação, mais uma vez, sempre brilhante, trazendo muito conhecimento para nós e, principalmente, conhecimento prático de como lidar com todos esses equipamentos. Vamos à próxima palestra desta tarde. O tema agora é equipamentos para estomia, indicação de uso das tecnologias SALTS. Códigos padronizados atualmente. Diego Bonil de Almeida já está por aí? Está chegando. Uma salva de palmas para o nosso palestrante.
Diego é graduado em enfermagem pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, é especialista em enfermagem, dermatologia, pela Clínica Médica e Cirurgia e estomaterapia, todos os títulos pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. É especialista em centro cirúrgico e central de materiais pela Faculdade Inspirar, especialista em gestão comercial e vendas pela Uninter, mestre em enfermagem e pediatria, ambos pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Também é diretor da Associação Brasileira de Enfermagem e Dermatologia, Regional do Paraná, e atualmente trabalha como gerente comercial da Life Santé, a qual promove o bem-estar das pessoas por meio dos serviços e soluções em ostomia, e tem muito para compartilhar conosco nesta tarde. Tem a palavra, Diego. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, já fui apresentado, então sou o Diego, sou gerente comercial da Life Santé. Vim falar um pouquinho então sobre os equipamentos coletores que a gente tem aqui padronizados no estado, tá bom? Vamos lá então. Eu declaro então conflito de interesse, então vou falar dos equipamentos da Saltz especificamente. Falando rapidamente sobre a Saltz, né? Então a gente tem 300 anos de história como Saltz, é uma indústria inglesa. Começou lá em 1701, fazendo chaves, evoluiu para talheres. Em meados do século passado, começamos a trabalhar com as estomias propriamente dita. Tá? Então, é uma empresa familiar que já tem bastante tempo, bastante know-how ali no mercado em si. Certificações internacionais, então a gente tem a certificação da Fundação Britânica da Pele, a gente tem a Aliança da Pele Saudável e também o compromisso com o verde, né? Fora do Brasil, não é realidade nossa ainda, a gente tem um lenço barreira que ele é biodegradável, né? O paciente utiliza o lenço, joga no vaso e ele já se dissolve em 5 segundos. Tá? Então a Saltz, ela pensa também, ela tem esse compromisso com o verde. Como eu falei, começou em 1701, Saltz e Son fundaram, né, a família Saltz fundou a Saltz propriamente dita. Em 48, o NHS, que é o National Health Service, foi introduzido os equipamentos coletores no SUS, entre aspas, da Inglaterra. Tá? Em 89, a Saltz criou o Medilink. O que é o Medilink? É como se fosse um iFood, um delivery de bolsas de estomias. Né, fora do Brasil, o sistema é totalmente diferente. Né? Então, o paciente ele se adapta a X marca, ele, né, entra em contato com a empresa entrega o material para ele e ele é reembolsado. Então, o sistema ele é totalmente diferente do sistema brasileiro. Em 2003, a gente conseguiu a certificação da Britannic Skin Foundation, que é a Fundação Britânica da Pele. Tá? Então, é uma primeira empresa com os equipamentos coletores para estomias que tem essa certificação, que é um produto que é considerado amigo da pele. Em 2009, a gente lançou a nossa linha com aloe vera mais FlexiFit, que é essa linha que eu vou trazer aqui para vocês, é o que tem disponível também para vocês aqui no estado. Em 2023, a gente comemorou 10 anos, né, de Brasil. Né, então, a gente começou em 2013, né, e em 2023 comemoramos 10 anos de Brasil. Já estamos na 10ª geração familiar, ainda são os irmãos Saltz, que eles fazem parte de toda a diretoria da empresa. A gente também tem esse Instituto de Ciências e de Cuidados com a Pele. Então, todos os produtos da Saltz, eles são estudados e nesse instituto propriamente dito, tá? Ele fica na cidade de Birmingham, que é onde é a sede da Saltz. Lá, né, na Inglaterra, são 21 enfermeiros estomaterapeutas e 600 colaboradores, e eles fabricam, né, materiais para o mundo inteiro. Tá? Então, está presente em todos os continentes. A gente vê aqui Canadá, na América do Norte, a Europa é o berço da Saltz, então tem todos esses países. Na América do Sul tem no Brasil e no Chile, na África tem na África do Sul, Oceania tem a Austrália e Nova Zelândia, e também temos na Ásia, no Japão e nas Filipinas. Falando um pouquinho da história da Life Santé. Então, a gente é a Life Santé é importadora dos produtos da Saltz. Tá? Então, a gente quem fez os registros de Anvisa aqui no Brasil e a gente faz toda a importação dos produtos da Saltz.
2013, a gente assinou o contrato com a Saltz, então a gente faz essa importação desde 2013, a gente conseguiu esse registro de Anvisa em 2013. Em 2016, a gente conseguiu a primeira expansão para São Paulo, primeira participação em Congresso Brasileiro de Estomaterapia foi em 2017, em Belo Horizonte. O segundo congresso que a gente participou, em 2019, em Foz do Iguaçu. Em 2021, a gente começou a expansão para o Paraná. Em 2023, comemoramos 10 anos de Brasil. E agora, em 2025, a gente está em Minas Gerais e também, agora recentemente, no Rio de Janeiro. Tá? Então, estamos em plena e franca expansão a nível Brasil. Onde tem Saltz no Brasil, por enquanto? Rio Grande do Sul, São Paulo, com a nossa distribuidora, Life Sul, e nós, Life Santé, diretamente Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Mas eu não vim falar da Saltz, não vim falar da nossa história, vim falar sobre os nossos equipamentos, né, o que ele faz diferença na vida dos nossos pacientes. Rapidamente, então, nossa missão então, é proporcionar qualidade de vida através de serviços e soluções em estomias, a visão crescer nacionalmente como referência e qualidade de produtos e serviços em ostomias, e os valores: ética, respeito, paixão, humanização, pessoas, inovação e qualidade de vida. Sempre a atenção ao presente para construir o futuro. Mas vamos lá, o que a gente tem de diferencial, o que a gente traz, né, de novidades aí para vocês? Muitos de vocês já conhecem os equipamentos Saltz, talvez alguns, né, seja algo novo, né, mas vamos lá então. O que a gente tem de características principais? Inovação tecnológica, então as bolsas elas incorporam uma inovação de eficiência e conforto ao paciente. Então a gente une sempre a eficiência, o equipamento bem ajustado e o paciente se sente bastante confortável com esse equipamento. Os materiais são de altíssima qualidade, né? Então tem uma durabilidade, uma resistência, dando segurança em diversas situações, né? Que o paciente ele tem vida normal, né, depois da estomia, propriamente dita. O design é ergonômico, então ele atende às necessidades específicas dos pacientes, ele garante um encaixe seguro ali também naquele abdômen daquele paciente. O sistema de fechamento, então todo o nosso fechamento ele é envelope velcro, né, como os fechamentos de outras, né, marcas de linhas mais modernas. Tá? Então a gente já traz essa tecnologia. A adaptação anatômica, então ele adapta em qualquer local do corpo e ele é extremamente flexível, extremamente maleável, daqui a pouquinho eu já mostro para vocês. E tem uma variedade de tamanho, então a gente consegue atender todos os tipos de estomias, colostomias, ileostomias, urostomias. Tá? Ele é hipoalergênico e amigo da pele, como eu falei, então ele tem certificações internacionais. Essas certificadoras é importante que garante que ele é fabricado com padrão de qualidade, né? Então isso é importante. Quando a gente tem um serviço que ele é acreditado pela ONA, a gente sente mais confiança em trabalhar e muitas vezes da gente se consultar, né, em um hospital que é credenciado do que hospitais que não têm credenciamentos. Então é importante essa certificação internacional. A gente tem os filtros integrados, então todas as nossas bolsas, tirando as urostomias, as bolsas de uro, elas têm os filtros integrados, tá? E a facilidade no manuseio e na troca desse equipamento também a gente consegue tranquilamente manusear. O nosso hidrocoloide ele tem aloe vera na composição dele. Então a aloe vera, ela vai atuar como se fosse quase um adjuvante, né, quase um tratamento para aquela peristoma daquele paciente. Aquelas dermatites em estágio bem iniciais, só com aquele vermelhidão, só com aquela hiperemia, normalmente com a aloe vera a gente já consegue conter o avanço dessa dermatite. Os hidrocoloides eles são mais aderentes na linha convexa, o que faz sentido. Então, os estomas que precisam de convexidade são estomas normalmente mais mal construídos. São estomas que eles estão retraídos, estomas planos. Então, eu preciso ter um hidrocoloide que tenha uma adesividade um pouquinho maior, justamente para quê? Para que ele fique mais tempo naquele abdômen. Então, a Saltz já pensou nisso e toda a nossa linha convexa, ela tem uma adesividade um pouquinho maior, já pensando nessa situação. Os nossos hidrocoloides, como eu já falei, então, são dermatologicamente testados, né? Então,
Skin Health Alliance, e temos as pesquisas dentro da Britannic Skin Foundation, né? Então, é algo a mais que a gente entrega ali para vocês. E a aloe vera, né? Então, esse é o nosso grande diferencial que a gente traz. O que é a aloe vera? A gente conhece a aloe vera há mais de 3.000 anos, né? 3.500 anos, e que propriedades que ela tem naquela pele daquele paciente? Calmante, propriedade hidratante e propriedade cicatrizante. Então, a gente consegue fazer essas 3 ações na pele e peristoma do nosso paciente. O que isso vai ajudar? O que ele vai causar? Muitas vezes, usa um pouquinho menos de alguns adjuvantes e a gente consegue trabalhar em si com esses nossos pacientes. Uma outra coisa que a gente tem essa tecnologia chamada FlexFit. O que seria isso? São os recortes na base da placa de hidrocoloide. Todos os nossos hidrocoloides, eles têm esses recortes na base do hidrocoloide, na placa em si. Para que ele serve? Quando a gente tem esses recortes, a gente consegue ajustar um pouquinho melhor nos abdômenes, nos diversos tipos de abdômenes que a gente encontra nos nossos pacientes. Tá? Então, isso ajuda bastante quando a gente vai fixar o equipamento coletor no abdômen do paciente. Tá? Então, depois vocês passam lá no nosso stand, a gente consegue, né, mostrar, e amanhã também na prática também a gente consegue mostrar para vocês como é que funciona o FlexiFit, né, da nossa tecnologia em si. Ele vai garantir o quê? Conforto e maior segurança para que o equipamento coletor fique no tempo ali correto, né, que é mais ou menos o que a Carla falou, de 3, 4, 5, 6 dias, né, vai depender de cada paciente, vai depender se é uma ileostomia, se é uma urostomia, se é uma colostomia, tá? Então não existe uma regra propriamente dita. Uma outra característica que a gente tem, que a gente traz, é o nosso filtro integrado, tá? Então, como é que funciona o nosso filtro? O nosso filtro, vocês conseguem enxergar aqui, que ele fica na posição mais medial da bolsa de colostomia, né? Da bolsa de estomia. Por que ele fica na posição um pouquinho mais medial? Pelo nosso sistema, propriamente dito. Na primeira camada interna da nossa bolsa, a gente vai ter um plástico com Szinho. Aqui tem a colostomia, né, ou a ileostomia, sai, né, os gases e eles vão passar por um Szinho. Se eu recortar a bolsa e abrir, destrinchar ela, e eu abrir na parte superior à direita, a gente vai ver um Szinho bem pequeno, onde vai passar vai ter essa primeira camada, né, de plástico e onde vai passar o gás. Na mesma porção de cima, mas do outro lado, do lado esquerdo, a gente vai ver um outro S que vai ter a continuidade da passagem desse gás. E aí depois esse gás ele vai sair por nosso filtro. Então, por isso que ele fica na posição mais medial. O risco dele entrar em contato com as fezes é muito, muito reduzido devido a esse sistema. Tem 3 proteções justamente para que a gente consiga, né, fazer com que o paciente não tenha esse filtro, não sature brevemente, como pode acontecer em determinadas situações. Tá? Então, essa é a maneira que funciona o nosso filtro. Uma outra característica bem interessante é que todas as nossas bolsas elas são opacas, tá? Mas todas com janela de visualização. Tá? Então é importante justamente para quê? Manter descrição para o paciente e também nas bolsas de uma peça para o paciente fazer a colocação, para o acompanhante fazer a colocação, a janela de visualização ela facilita bastante esse processo. Tá? Então, todas as nossas bolsas têm essa característica de serem opacas com a janela de visualização. O sistema de drenagem, como eu falei também anteriormente. Como é que funciona o nosso sistema de drenagem? Tá? Ele é envelope e velcro. Consegue me ajudar? Como é que funciona então o nosso sistema? Ele é envelope e velcro. Tá? Então, para a gente fechar, eu vou trazer totalmente para cima, fechar de um lado
fechar do outro lado. E para esvaziar, né, então vou desenrolar. Vocês conseguem perceber que tem uma linguetinha aqui? Para que serve essa linguetinha? Eu pego ela e eu abro e consigo fazer o esvaziamento. Tá? Então a Saltz também pensou nessa possibilidade, porque essa região, se a gente fica colocando a mão, né, o paciente fica colocando a mão, ele vai sujar, é uma região um pouquinho mais suja. Então, pensando nisso, para o paciente não entrar em contato com essa região, ele fez essa linguetinha e consegue abrir. E o que também a gente tem é um fechamento duplo. Então, eu vou fechar a bolsa e eu também consigo recolher a bolsa dentro desse bolsão. Então, a gente consegue diminuir também essa bolsa de tamanho, deixando ela um pouquinho também mais discreta. Tá? Então, assim que funciona esse nosso sistema de drenagem. Obrigado, Thaís. Nas bolsas de uro, nós temos elas, né, essa é a convexa, temos a plana também, depois eu mostro para vocês. Como todas as bolsas de uro, tem um sistema anti-refluxo, né? Então, se eu encher ela de água, virar ela não vai retornar, como todas as bolsas, isso é uma obrigatoriedade da Anvisa. Tá? A gente também tem essa torneirinha. Essa torneirinha aqui, ela é rígida, ela é bem rígida e flexível, ela é flexível, a gente só sobe e desce, justamente para a gente fazer a drenagem. Tá? Uma outra característica interessante, essa pecinha da nossa bolsa de uro, ela é revestida. Tá? Então, para que a Saltz fez isso, esse revestimento? Para que essa pecinha não fique solta e justamente para quê? Para não causar qualquer tipo de lesão por dispositivo médico. De repente, se essa pecinha ficasse solta e fica em contato com a pele do paciente, pode formar lesão por pressão por dispositivo médico. Então, a Saltz também pensou nessa possibilidade. Tá? Então, essa é mais uma boa característica do nosso equipamento coletor. E o que a gente tem na nossa linha, então, que tem presente aqui dentro da secretaria à disposição para os pacientes de vocês? Toda essa linha, então, a nossa com aloe vera, né? Então, a gente vai ter as bolsas planas. São três modelos de bolsas planas que a gente tem aqui para vocês disponíveis. Tá? A bolsa de colostomia de 70 milímetros, o final dela 060, 7060, tá? A bolsa que entrou recentemente aqui no estado, faz uns 2 anos, 90 milímetros, que seria essa bolsa aqui. Para que serve uma bolsa grande, uma bolsa de 90 milímetros? Né? Por que a gente tem ela padronizada? Por que o estado padronizou ela? Pensando em estomas grandes, né, estomas que têm um prolapso, essa bolsa ela tem uma capacidade maior, né, de acomodar tanto a alça intestinal quanto efluente. Né, uma bolsa um pouquinho maior, comparado com a de 70, é bem diferente o tamanho delas. Né? Então, quando o prolapso ele sai, o prolapso vocês sabem, vocês já tiveram a aula, mais de 7 centímetros da alça intestinal quando ela sai do abdômen. Quando ele sai, quando força, o paciente força de qualquer maneira e ele acaba saindo do abdômen, ele tem mais espaço já para ele se acomodar. E como também tem uma área de adesividade maior, então o risco, a chance de ficar o equipamento por mais tempo, ela é um pouco maior também. Tá? Então, por isso que as bolsas grandes, elas são bem indicadas para a questão do prolapso. Tá? E a gente também vai ter a bolsa fechada. Também com a base de 70 milímetros, só que ela é fechada para um público um pouquinho diferente. Tá? Então, para qual público que a gente utiliza a bolsa fechada? Para o público que faz irrigação, que a Carla trouxe na aula anterior. Qual outra situação também que a gente traz a bolsa fechada? Colostomias à esquerda, em fase mais terminal. Então, a gente fala daquelas colostomias terminais, colostomia em sigmoide. Por quê? As fezes, elas têm uma consistência
né, mais parecida com as nossas fezes, e quanto mais, né, distal, quanto mais próxima do ânus, maior a chance do hábito intestinal anterior da cirurgia do paciente ele ter também, né, depois da cirurgia. Então, se o paciente evacuava a cada 2 dias, provavelmente depois de uns 6 meses a 1 ano que ele está com a colostomia, vai apresentar fezes a cada mais ou menos 2 dias. Então, a gente fala que esse paciente ele fica, entre aspas, continente, entre aspas, porque ele não é continente, ele não sente, mas ele tem uma frequência. E tendo essa frequência, ele tem, né, e a portaria traz direito de 30 bolsas fechadas por mês. Então, por isso que a secretaria também tem essa possibilidade das bolsas fechadas. Então, se vocês tiverem algum paciente que tem essa característica, vocês podem pedir, no nosso caso, a nossa bolsa fechada, esse código aqui final 061, 7061, tá bom? A gente tem, então, a nossa bolsa convexa de uma peça, 38 milímetros, tá? Característica dela, convexidade macia, tá? Então, essa é uma boa característica que a gente traz. Os pacientes gostam bastante, a gente sabe que vocês gostam bastante também desse equipamento, ele é bem versátil. Normalmente, o paciente que usa uma convexidade mais rígida, ele sente um pouquinho de desconforto, justamente porque é algo rígido que está no abdômen, né? É lógico. Né? Então, a gente traz a convexidade macia justamente para essa situação. Tá? Ela tem as duas aberturas, as duas alças para cinto, conecta com o cinto que vocês têm à disposição. Né? Então, é uma conexão universal. Tá? Então, essa bolsa ela tem o final 65, tá? Final 65, tá? 065. E a gente, né, tem trabalhado bastante, é um material que tem tido uma aceitabilidade muito grande com o programa, né, dos estomizados daqui de Santa Catarina. A gente, então, vai ter as bolsas de uro. A bolsa plana, ela tem a placa parecida com a bolsa 60, que é a conhecida como 60. Tá? Então, a placa de 70 milímetros também. E a parte da frente, né, como eu já mostrei na uro convexa, de maneira igual, também o antirrefluxo, também revestida essa peça, né, também, isso ajuda bastante. E a gente tem a uro convexa. Tá? A uro convexa é a única bolsa nossa que ainda não tem aloe vera. Tá? E também não tem o FlexiFit, que são aqueles recortes na base do hidrocoloide. Tá? Mas funciona assim super bem, ela tem uma capacidade de degradação do hidrocoloide bem diminuída, tá? Então ela acaba tendo menos erosão, porque a colostomia, a urostomia, ela é extremamente úmida, fica saindo urina o tempo inteiro, e ela tem uma erosão muito grande na região próxima do estômago. Tá? Então a gente acaba tendo um pouquinho menos de erosão, né, comparado com a bolsa plana, por exemplo. A gente também tem um sistema de 2 peças. Essa é a nossa placa plana de 2 peças, tá? O final ali 64, código 64. Ela recorta até 70 milímetros, tá? E essa é a nossa bolsa. A nossa diferencial, o nosso diferencial é que a nossa bolsa ela é colada, ela é um pouquinho diferente das outras tecnologias, tá? Aqui a gente consegue ver o filtro. Ó, o filtro ele fica nas camadas internas da nossa bolsa, tá? Então realmente o paciente, as fezes não têm contato com o nosso filtro, por quê? Aqui está a colostomia. Os gases vão passar, eles vão vir aqui para cima, tem um Szinho de um lado, um Szinho do outro lado, e depois esse gás ele acaba sendo exteriorizado pela parte exterior do filtro. Tá? Então, realmente, o sistema ele é bastante seguro com relação a isso. Vou mostrar para vocês o nosso sistema. Thaisa, me ajuda um pouquinho, por favor.
a gente vê que tem um direcionadorzinho aqui embaixo. Vocês viram essa setinha verde? Tem a parte de baixo da bolsa, tem um encaixezinho. O que eu faço? Eu sempre tiro o adesivo, ó, de lado aqui para vocês. Eu vou bem angulado, conecto a parte de baixo, aperto e eu solto. Está colocada a peça, a bolsa, na placa. Obrigado, Thaisa. Vantagem, que é bem interessante. O paciente fez cirurgia hoje, aí a gente vai trocar a bolsa amanhã. Aí eu tenho que apertar o abdômen do paciente. Tem algumas bolsas que tem que fazer alguma pressão no abdômen do paciente. Gente, pós-operatório imediato, dói? O que vocês acham? Dói? Dói bastante. Então, uma boa vantagem, a gente não tem que apertar o abdômen do paciente. Tá? Então, essa é uma boa vantagem que a gente traz. Tá? Então, como é que a gente vai fazer então para retirar, por exemplo, essa bolsa? Está grudado aqui para a parte de cima, eu só puxo e faço a retirada. Tá? E um spoiler, né? Uma novidadezinha para o ano que vem, que a gente traz. A gente tem a nova placa, né? Entra para a licitação do ano que vem. O mesmo código de bolsa. Esse mesmo código 63, ele vai também para a nossa bolsa convexa de 2 peças. Tá? Então, uma área de adesividade bem grande, ela recorta até 52 milímetros, tá? Ela entra para a licitação da secretaria do ano que vem. Não trouxe o código ainda, porque a gente não tem ela disponível ainda para os pacientes. A partir do ano que vem, aí a gente começa a veicular. Tem aloe vera, tem os recortes na base da placa de hidrocoloide, tá? Então é um material bem bacana. Eu originalmente sou lá do Paraná e utilizei bastante nos pacientes nossos lá do Paraná, a bolsa de 2 peças convexa com um sucesso bastante grande. Também tem a entrada para o cinto, tá? Como todas as bolsas convexas. As nossas caixas, ela vem nessa disposição, né? Então, né, as cores das saltes, né, os tons de azuis, os verdes. As bolsas, as caixas, ela vem com 10 ou 30 unidades. 30 unidades as bolsas fechadas, as bolsas, né, drenáveis, em geral, 10 unidades. Todos os nossos equipamentos vêm um guia medidor, que a gente vai trabalhar bastante amanhã na hora na parte prática. Vem também esses adesivos. Esses adesivos, gente, já para tirar algumas dúvidas que às vezes vocês perguntam, para que vem esses adesivos nas caixas? Todos os nossos filtros, eles vêm com esse adesivo cor da pele. Conseguem enxergar esse adesivo cor da pele no filtro? Esse adesivo ele é poroso, ele permite a passagem dos gases. Tá? Quando o paciente vai tomar um banho de imersão, um banho de piscina, um banho de mar, um banho de cachoeira, fica imerso dentro da água, ele precisa de um protetor a mais para o filtro. Então, por isso que vem esse filtro branco. Esse filtro branco ele é totalmente impermeável. Importante, o paciente coloca esse filtro, né, em cima do nosso, esse adesivo, em cima do nosso filtro, ele tem que retirar logo depois. Por quê? Ele não é poroso. Então, consequentemente, o balonamento, né, que é o estufamento ali da bolsa, vai acontecer porque não tem passagem de gás. Então é importante essa informação. Toda vez que colocar o adesivo branco, tem que ser retirado logo depois para evitar o balonamento da bolsa. Esse é o nosso guia, o medidor, né, o nosso medidor de estomias. A gente tem os medidores redondos, a gente tem uma régua também medidora, que vai facilitar vocês, e a gente vai ensinar vocês a utilizar esse medidor amanhã. E temos o nosso programa de atendimento, né? Então, o nosso programa de atendimento chama Programa Sempre Bem.
Vocês podem anotar esse telefone, 48-99120-1470. A gente faz um teleatendimento, né, como enfermeira estomaterapeuta para esse paciente. A gente envia um kitzinho com 5 bolsas, necessaire, né, justamente para o paciente aprovar, né, ter a oportunidade do uso do material. E, se gostar, temos uma variedade grande aqui dentro da secretaria, justamente para atender os diversos perfis de pacientes que a gente tem. Basicamente, acho que é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? As dúvidas vão ficar para o final. Então é isso, gente. Muito obrigado. Passem lá no nosso stand também para a gente demonstrar um pouquinho melhor da nossa tecnologia. Diego Bonil de Almeida, obrigado por sua participação e colaboração aqui no nosso seminário de capacitação em estomias. Gente, agora vamos fazer um coffee break, já está servido ali fora. O pessoal está precisando, vamos esticar um pouquinho, relaxa. É bastante coisa, né, para aprender, bastante conhecimento. Ali o café está quentinho, café doce, café amargo, com leite ou sem leite. Doces, salgados, tudo do bom e do melhor para satisfazê-las e voltarem para cá com a energia renovada, tá bom? 15 minutinhos, pessoal, 15 minutos de coffee break e já voltamos com a Daniela trazendo aqui o tema equipamentos para estomia, indicação e uso de tecnologias Convatec, que é outra fornecedora desses produtos, tá bom? 15 minutos e a gente se encontra aqui novamente.